importante, como nós vamos orar agora no terceiro domingo, nós vamos orar, e é um convite para todos nós, é dever de todo cristão orar pelas nações. Nós temos que orar assim, irmãos. Mas antes das nações, nós temos que ganhar a nossa casa, a nossa família. Porque muitas pessoas falam, eu quero ir para a África, eu quero ir lá para a Indonésia, eu quero ir lá para o Afeganistão, eu quero ir para tal lugar, ganhar o povo para Jesus. Mas você ganhou sua casa já? Não, pastor, não ganhei não, que aquele povo é difícil. Meu irmão, muito mais difícil são os outros, viu? De outras tribos, de outras línguas, de outras nações. E nós temos que focar em ganhar a nossa casa para Jesus. E esse homem, ele não se distraiu. Ele não se distraiu com nada. E ele focou no propósito. E o que aconteceu, pastora? Vai lá em Gênesis, capítulo de número 7. Agora, Gênesis, capítulo de número 7. Versículo de número 5. 7, 5. Diz assim: e fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Amém? Irmãos, Noé entrou na arca com a sua esposa. Noé entrou na arca com seus 3 filhos e com as 3 noras. Noé ganhou toda a sua família. Ele não ganhou nenhuma alma lá fora. Ninguém quis acreditar na pregação dele. Todo mundo zombava e achava que ele era louco. Mas ele não era louco. Ele era sábio. Porque a pessoa que ouve a palavra de Deus e obedece é uma pessoa muito sábia. É sábia. E Noé não ganhou ninguém para Jesus, para o Senhor, salvou do dilúvio, melhor dizendo. Ele não salvou ninguém do dilúvio, mas ele conseguiu salvar a sua família. Irmãos, ainda que você não ganhe uma alma para Jesus, que ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda, nós temos que pregar para as pessoas. Mas ainda que nós vamos pregar e as pessoas não vão aceitar. Ainda que você vai pregar, você vai falar, você vai convidar para a igreja, você vai falar de Jesus, você vai falar, porque você tem que falar. Pastor, eu não falo porque ninguém quer. Não importa. Jesus mandou eu falar. Independente se ninguém quer. Eu vou continuar falando. Até o último dia da minha vida. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. O problema é de quem não quiser. Você também vai continuar falando. Você vai continuar pregando, você vai continuar falando. Pastor, mas o povo não quer. Problema de quem não quer. Você vai continuar falando, amém? Porque Jesus nos mandou falar. Só que ainda que ninguém queira, meu irmão, pelo menos, o mínimo, nós temos que ganhar a nossa casa para Jesus, irmãos. A nossa família para Jesus. Eles têm que olhar para nós e ver em nós pessoas de Deus. E não é pelo que a gente fala, mas é pela nossa atitude, irmãos. E a nossa família irmãos, a nossa família são os que mais nos conhecem de perto. Eles nos conhecem. Eles sabem como nós reagimos na hora da ira. Eles sabem como nós reagimos na hora do desespero. Eles sabem quem nós somos. Eles sabem se nós falamos palavrão ou não, eles sabem se nós murmuramos ou não, eles sabem se nós blasfemamos ou não, eles sabem se nós temos pecados escondidos ou não. A nossa família sabe. E o que a nossa família está vendo? O que eles veem? Porque se um filho vê uma mãe que se diz de Deus, vê essa mãe indo para a igreja todo dia, todo culto, essa mãe está indo lá e o filho está olhando, está observando, mas dentro de casa esse filho vê essa mãe
é pecado, a bebida é alvoroçadora e minha mãe está bebendo, mas peraí, é de Deus ou não é? Isso vai comprometer a salvação desse filho, irmãos. Isso vai comprometer, e se esse filho não quiser aceitar a Jesus Cristo, a responsabilidade daquela alma vai cair nas costas de quem? De quem que você acha? De quem deu mau testemunho. Então o nosso zelo tem que ser principalmente dentro de casa. As pessoas se preocupam em usar uma máscara lá fora. Porque lá fora eu tenho que ser muito educado. Tem que ser. Lá fora eu tenho que ser gentil. Tem que ser. Lá fora eu tenho que tratar as pessoas bem. Sim. Só que se eu trato bem os de fora, os de dentro eu tenho que tratar melhor. Se eu sou paciente com os de fora, com os de casa, eu tenho que ser 2 vezes mais. Só que não é o que acontece, né? A pessoa é paciente com todo mundo de fora, irmãos. Todo mundo de fora, falta, né, sambar na cabeça da pessoa. E a pessoa, não faz nada não, querido, tá tudo bem. E claro, você não vai sair arrumando confusão. Mas quando o mundo de casa faz alguma coisa, falta paciência. Já fica explosiva. Já quebra tudo. Já fala uns palavrão lá dentro. Como que a gente vai ganhar a nossa casa assim para Jesus? Como que eu vou ganhar a nossa família assim, dando mau testemunho? Foram mais de 100 anos pregando para um povo que não quis saber. Mas a família estava todo dia ali. Não, o que meu pai está falando é verdade. Eu vou ajudar ele a construir essa arca. Porque eu vejo que ele é um homem de Deus. No meio de uma geração corrompida. A Bíblia diz que toda a geração estava corrompida, irmãos. Você sabe que toda uma geração está corrompida. E só um homem, um só, não está. Porque as pessoas falam, não, pastor, porque todo mundo, ninguém quer saber de Deus. Eu não sou todo mundo. Amém? Você não é todo mundo. Não, pastor, todo mundo quer saber de Jesus. Ninguém quer compromisso com Deus. O problema é deles que não querem, eu quero. Pastor, se todo mundo negar Jesus, o problema é deles. Eu não vou fazer isso. Você não vai fazer isso. Pastor, se todo mundo se vender o pecado, o problema deles. O Noé se manteve íntegro no meio de uma geração corrupta, contaminada, de uma geração corrompida. E às vezes alguns falam, não, pastor, que eu orei tanto, mas meu marido não quer saber de Jesus, então também não vou querer saber, querida. A sua salvação é individual. Se teu marido não quer, queira você. Não, pastor, porque eu estou orando tanto, meu filho quer saber de Deus, ninguém leva Deus a sério. Aí eu abri mão, pastor, me entreguei à bebida, me entreguei ao vício, me entreguei às coisas erradas. Meu querido, a salvação é individual. E se você não estiver salvo, você não vai salvar ninguém. A Bíblia fala que um cego tem como guiar o outro cego? Nenhum cego guia o outro cego, irmãos, porque se guiar os dois vão cair no buraco, irmãos. Como é que guia? Vem pra cá onde? Pra cá, pra onde? Pra cá. Não tem como. Amém? E muitas pessoas estão na cegueira espiritual, estão no pecado, estão no erro, querendo salvar a sua família. E você não vai salvar a tua casa se você não estiver salvo. Não adianta nem orar. Senhor, salva meu filho, salva meu marido. Salva você primeiro. Aceita Jesus você primeiro. Se converte você primeiro. Se santifica você primeiro. Leve a Deus a sério você primeiro. A tal ponto das pessoas olharem e falar, não, mudou. Ela está diferente. Olha como ela mudou. Agora eu vejo ela orando. Não ouvia. Deixou. Nossa, minha mãe deixou a novela. Menino, é Deus mesmo, né? Deus está nessa vida. Que minha mãe deixa a novela. Irmão, você pensa que eles não observam? Se você pensa que a nossa família não olha, que não vê, você está completamente enganado. Só que se eles não veem espelho dentro de casa, se eles não têm referência dentro de casa, se eles não têm referência de pessoas de Deus dentro de casa, e eles precisam ter, irmãos. Porque lá fora é muito fácil falar que é de Jesus. É fácil falar que é de Jesus aqui dentro, irmãos.
É fácil darmos glória aqui dentro. É ou não é? Mas e dentro de casa? E lá? Onde sua família está? Eles são almas. Eles são vidas que precisam ir para o céu, irmãos. E se nós não ganharmos aquelas almas, e se nós formos os principais responsáveis pelo que aquelas almas vão para o inferno, nós vamos dar conta disso. Porque dentro da nossa casa o ministério é nosso, o ministério é seu. O ministério de ganhar sua família para Jesus é seu. O ministério de ganhar seus filhos para Jesus é seu. Não é de ninguém. É seu. Você tem que ficar firme no propósito que Deus te deu. Não deixa nada te distrair, não deixa nada te tirar do caminho, não deixa nada te tirar dessa palavra. No nome de Jesus, irmãos. Porque Jesus está voltando aí. Ele está voltando. E vai ser triste para uma mãe, para um pai, para uma esposa, para um marido. Vai ser triste, irmãos. Ver o outro indo para a perdição eterna. Vai ser triste demais, irmãos. Vai ser triste, irmãos. A coisa vai ser dolorosa. Mas se eu não quero passar por isso, se você não quer passar por isso, meu irmão, coloque um propósito de servir a Deus de todo o seu coração, de viver para Deus, de obedecer a Deus e ganhar a sua casa. Eu sempre digo aqui, quem está salvo quer salvar. Quem não está salvo não está nem aí. Quem está salvo se preocupa com a família, fala, vou estar lá toda quarta-feira, eu não vou arredar o pé, eu não vou soltar, mas toda a minha casa vai servir Jesus. Meu irmão, você tem que ter isso no seu coração, irmãos. Você tem que orar a Deus, Senhor, não vai morrer ninguém nessa família enquanto não aceitar o Senhor. Pode ter 200 anos, vai chegar aos 200, mas não vai morrer. Se não aceitar Jesus, não vai morrer, porque é promessa de Deus. É promessa, irmãos. E a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Deus não mente. Então, se eu fizer a minha parte, orando pela minha casa, me santificando, salvando, irmãos, eu vou conseguir salvá-los. Porque senão Deus não deixaria o exemplo aqui de Noé, irmãos. Ai, pastor, é impossível ganhar toda a família para Jesus. Não é não, irmãos. E ainda que fosse impossível, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E que não há impossível para aquele que crê. Ah, pastor, é impossível ganhar toda a família para Jesus. Pois eu sirvo um Deus de impossível. Eu sirvo um Deus de impossível. Quem serve um Deus de impossível aqui? Amém? Então é com Ele que nós estamos trabalhando, é com Ele que nós estamos servindo, irmãos. É com Ele que nós estamos tratando. E a Bíblia diz que quando baixa as águas do dilúvio, acaba o dilúvio todo, não tem mais ninguém. Não sobrou mais nada, nem para contar a história. Quando abaixa toda aquela água do dilúvio, quem que sai da arca? Noé, sua esposa, os filhos e nós. Amém? Ele conseguiu ganhar a sua casa. Lute por isso. Tenha isso como seu principal alvo. A salvação da sua família. A Bíblia diz que a mulher sábia, santa, ela consegue santificar o marido até sem palavras. Vou ficar falando na cabeça dele, pastora, não, meu irmão, muda, se converta, tenha boa atitude, porque as suas boas atitudes vai fazer o seu marido querer saber de Jesus. E o contrário também. Não, pastor, não ficar falando para ele, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não fale não. Só se converta, leve Deus a sério, porque a esposa vai olhar para o marido e vai falar, que homem que é esse? O que fizeram com meu marido? Porque esse aí não é meu marido, não está mudar, transformar. Eu vou querer saber desse Jesus. Porque esse meu marido serve, porque hoje ele é outra pessoa, ele é uma nova criatura. Amém, irmãos? E aí a pessoa abre o coração para Jesus, irmãos. A maior pregação é aquela que nós vivemos. Essa é a maior pregação. É aquela que você vive dentro da sua casa. Dentro, não fora. Fora não. Fora é um reflexo de dentro. Mas alguns usam capas. Muitos estão escondidos em capas religiosas, em capas de falsa humildade. Você olha para a pessoa, você fica até com dó. Mas se você for ver aquela pessoa dentro de casa, você fala, misericórdia, Deus. Não é a mesma pessoa. Então vamos servir a Deus. Vamos entregar a nossa vida para o Senhor. Vamos servir Jesus de todo o coração, em verdade.
porque Ele cumpre a palavra dEle. Deus é fiel para cumprir. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse para o povo: se vocês não quiserem, vocês podem ficar aí. Vocês querem servir o Deus de vocês? Sirva. Quer servir as imagens de vocês? Fique servindo aí. Pois saiba de uma coisa, eu já tomei a decisão, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu já tomei essa decisão. Irmão, que você tome essa decisão. Sirva a Deus de todo o seu coração, com seriedade. Que a tua casa vem para Jesus. A tua casa vem para a casa de Deus. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Vamos orar.